O texto de hoje está lá em João, capítulo 19, versículo 26 e 27. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Jesus Cristo estava ali pendurado numa cruz, pregado, morrendo por mim e por você. E naquele momento, ele declara essas palavras. Ele olha para baixo, junto às mulheres que estavam ali, e o apóstolo João, e ele diz a Maria: Maria, eis aí o seu filho. E disse a João: eis aí a sua mãe. Pode parecer que esse evento, ou essa situação, foi algo muito assim, fora do contexto daquilo que Jesus estava vivendo naquele momento. Mas eu queria ler para você, ou narrar uma cronologia do que Jesus passou até chegar a este momento. Em João 18, versículo 2 e 3, diz ali o texto que Jesus é traído por Judas, e chega o exército e leva Jesus, na quinta-feira, leva para se encontrar com todo o julgamento, todo o processo de julgamento que ele deveria passar. Mas quando ele é traído, o que acontece? Pedro se precipita e corta a orelha de Malco. Poderia nesse momento perder toda a obra de Deus, porque Jesus poderia ser preso por ser um arruaceiro, por ser um rebelde, e Pedro morto por causa desse ato insano, desse ato precipitado. Jesus então cura a orelha de Malco, e nesse momento Jesus é levado, amarrado, até a presença de Anás. Lá ele conversa, ele é acusado formalmente, logo em seguida Jesus é levado para outro lugar, e há uma área muito ampla, onde Pedro nega Jesus durante o julgamento dele. Pedro então nega que conhecia Jesus, ele é acusado que falava de uma forma diferente, uma forma transformada pelo poder de Deus, e na verdade Pedro nega Jesus naquele momento. Toda uma noite passa, Jesus é interrogado então por Pilatos, ele é acusado, ele recebe uma coroa de espinhos e ele começa a sangrar, ele começa a sofrer por causa do seu organismo que está padecendo, cansado, sem sono, humilhado, e ele começa então a sangrar. Você sabe que uma pessoa sem dormir, ela fica mais suscetível a confusão mental, ela tem problemas como Jesus teve, por apanhar, sofrer por causa da sua fidelidade a Deus, o seu compromisso para com Deus, em morrer em nosso lugar. Tudo isso para quê? Como nós cantamos, para que você recebesse perdão total. Independente do pecado que você cometeu, Jesus pode e quer oferecer a você nesse dia o perdão completo, curar a sua alma, curar todo o peso da sua consciência. Quando você entrega o seu coração a Ele, quando você se arrepende dos seus pecados, quando você entrega o seu futuro a Ele. Por último, Jesus então leva a sua cruz. E diz o texto, lá em João 19, 17, do lugar onde ele foi julgado até o monte, ele deve ser em torno de 500 a 600 metros de distância.
com uma cruz de 35 quilos aproximadamente, 40 quilos de madeira maciça. Ou seja, ele se cansa, ele chega até um morro onde ele seria crucificado, o Gólgota, e lá ele é pregado numa cruz. É pregado as suas mãos, pregado os seus pés, e dessa forma Jesus está ali ao lado dos ladrões sendo julgados. Por quê? Por ele ser como Filho de Deus perfeito, mas cumprindo o propósito do Senhor para com cada um de nós. E as últimas palavras que você deve lembrar: está consumado, ou Senhor, Deus, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Mas também, como últimas palavras, e importantíssimas, ele se dirige a Maria e se dirige a João. Nós entendemos também, se você ler a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 13, verso 55, você vai encontrar as acusações dos fariseus e líderes religiosos dizendo assim: não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua e não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Ou seja, Jesus tinha outros irmãos. Jesus, ele, no começo do seu ministério, os seus próprios o reconheceram como Filho de Deus, como o Messias de Israel. O fato é que Jesus tinha outros irmãos que poderiam acolher Maria, a sua mãe, poderia cuidar dela, como depois que o filho mais velho morresse e passasse, eles poderiam cuidar de Maria. Mas Jesus, preocupado com a sua mãe e dirigido pelo próprio Deus, por isso eu coloquei como tema dessa mensagem: não esqueci da minha mãe. Mesmo diante desta pressão, desse sofrimento, desta luta e das dores que Jesus estava sentindo por causa da hemorragia, por causa do sangue que era vertido ali na cruz, por causa da própria posição, estava se sufocando, a própria respiração. Conforme o corpo ia ficando cansado, ele ia cedendo, e a pressão nos pulmões ia aumentando, e a ia aumentando também. Jesus, com todo esse sofrimento, ele se lembra da sua mãe. Por isso eu entendo, queridos, que mesmo diante das pressões, não podemos nos esquecer daquilo que é importante. Jesus demonstrou que mesmo diante desta pressão, no caso dele, da sua morte, ele agiu em conformidade com a vontade de Deus, não com desrespeito, não com violência, não com indiferença. Sofremos, somos acusados e tomamos uma atitude intempestiva, respondemos, agimos com gritaria, violência. Muitas vezes casais sofrem divisões, se separam porque um não gostou daquilo que o outro fez, e há uma rebelião, uma rebeldia, uma revolta, há maldições de tudo que é lado, palavras de acusação. Mas Jesus, mesmo diante desta pressão, ele recebeu a graça para fazer a vontade de Deus. Eu entendo, queridos, que você que me ouve, mesmo diante das pressões da vida que você está vivendo, talvez esse problema da pandemia, a dificuldade com o trabalho, a dificuldade da renda, a dificuldade do ir e vir, o deslocamento, a família longe, mesmo diante dessa pressão, o Senhor Jesus vai te capacitar e te fortalecer para tomar a decisão certa em paz. Então,
mesmo diante do sofrimento, sem dormir, com dor, machucado, Jesus não deixou nada pendente. Jesus assumiu a sua responsabilidade. E mais tarde, sabendo que tudo estava concluído, ele declarou: está consumado. João 19:28 diz: mais tarde, sabendo que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, ele disse: estou com sede. E aí há um processo já de morte, onde ele é ferido do lado, ele sai água do seu lado, depois ele perdoa os pecados da humanidade e tudo mais para que ele cumprisse o propósito de redenção por todos nós. Eu aprendo também que todos os que amam a Jesus, ele providenciará cuidado para com esta pessoa. Lá em Marcos capítulo 10, versículo 28 a 30, diz assim: Pedro começou a dizer a Jesus: nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na futura, a vida eterna. Ou seja, Pedro estava dizendo a Jesus: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. E Jesus então promete a ele a segurança, que ele seria cuidado, ele receberia pais, mães, filhos, todo o cuidado do próprio Deus, porque ele amou a Jesus em primeiro lugar. Esse texto diz em relação a amar menos, amar menos as pessoas, mas amar a Jesus em primeiro lugar de suas vidas. Outra coisa que eu aprendo é que Jesus se preocupou e estabeleceu um cuidado com a sua mãe, o seu futuro. João cuidaria de Maria como um filho. E João, ele teve uma vida longa. Ou seja, Jesus poderia ter aos seus irmãos o cuidado com a sua mãe, mas preferiu estabelecer com João, para que João pudesse cuidar desta mulher. É importante, Jesus cuidou do futuro de Maria. João diz a história que ele viveu próximo de 90 anos, quando ele morre lá na ilha de Patmos. 90 anos, provavelmente Maria, nessa época, com 90 anos de idade de João, talvez já tivesse morrido. O fato é que o apóstolo João cuidou de Maria até a sua morte. Maria foi cuidada. Você, mãe, você, mulher, que é fiel ao Senhor, que ama ao Senhor em primeiro lugar, o Senhor vai cuidar da sua vida e vai cuidar do seu futuro em o nome de Jesus. Amém? A outra coisa que eu aprendo é que Jesus honrou a sua progenitora, como também honrou o seu pai José, como honrou a sua mãe Maria. Isso faz nos lembrar das nossas origens, como nós devemos respeitar e honrar a nossa mãe, o nosso pai. Especificamente hoje, Dia das Mães, que você possa lembrar, possa ligar, possa falar com a sua mãe, possa mandar uma mensagem e reconhecer. Eu aprendo uma coisa importante: quando eu reconheço, quando eu honro meu pai e minha mãe, eu estou honrando a Deus, a minha origem. Você não é obra do acaso.
Você, quando honra seu pai e sua mãe, você está honrando a Deus. Deus tem um projeto de vida para mim. Eu nasci nesta família, eu nasci desta mãe e deste pai. E Deus cuida de você, querido. Deus tem um propósito de vida na sua vida. Deus tem um propósito no seu coração. Por isso, ao lembrar das nossas origens, a lembrar e honrar os nossos pais, nós estamos, na verdade, confessando: Senhor Deus, obrigado pela vida, obrigado porque o meu nascimento não foi em vão. A outra coisa que eu aprendo é que Jesus honrou a liderança. Jesus honrou a liderança da sua mãe. Como mãe, a autoridade na sua casa, até um determinado momento, Jesus conversava, explicava e estabelecia uma relação que ele tinha com Deus, seu Pai, mas demonstrando reverência, autoridade a Maria. É importante que nós possamos honrar isso na nossa vida, que nós possamos honrar a nossa liderança. Outra coisa que eu aprendo, até em termos de ministério, é que Jesus, ao estabelecer o cuidado de Maria para com o apóstolo João, ele não escolheu a sua família, escolheu um discípulo. Muitas vezes, queridos, nós queremos passar a herança do nosso ministério, o futuro do nosso ministério, como se o ministério fosse familiar. E eu quero dizer como pastor, o ministério, o seu futuro não é o ministério familiar. Pode até ter a sua família participando do ministério, mas não necessariamente o teu sucessor tem que ser seu filho, sua filha, a sua esposa. Pode ser alguém dirigido por Deus que te mostra a direção clara. Por isso, queridos, é importante ver que nesta missão que Jesus deu a João, foi uma relação de discípulo e não uma relação familiar. Então é importante que também nós tenhamos a consciência que o ministério pertence a Deus e nós recebemos de Deus a graça, a sabedoria, a virtude, a unção para seguir adiante. Se você tem a sua família juntamente com você, amém, glória a Deus, isso é fundamental. Por ter uma esposa que te apoia, uns filhos que ajudam. No meu caso, eu tenho meus filhos, a minha família que me ajuda. Isso é uma bênção para mim e para o meu ministério. Mas eu não posso jogar sobre eles um peso de ser o meu sucessor e deixar o meu legado para eles. O legado, ele é produzido através da oração, através do jejum, através da busca, através do comprometimento das pessoas e líderes que estão com você. E eu entendo também, como último ponto, que Jesus estabeleceu a João uma nova missão: cuidar de Maria. Por isso eu entendo que esta missão foi extraordinária. O cuidado de Maria, a sua mãe. Ele estava, como eu lembrei, estava morrendo, estava na cruz, pregado, e ele se preocupa com o futuro de Maria. Alguém cuidando dela, o apóstolo João. Diz o texto que a partir daquele momento, João e a sua família acolheram Maria como sua mãe. Queridos, é tão importante isso, que nós valorizemos aquilo que Jesus faz. Por isso, honre a tua mãe, honre os seus pais, valorize a vida deles, ore por eles, e com certeza Deus vai derramar graça sobre a sua vida. E diz o mandamento do Senhor, que aquele que ama o seu pai e sua mãe terá vida longa sobre a terra. Nesse momento, eu quero orar por você, mãe,
Quero lembrar desse momento tão precioso da Igreja Nova Vida. Nós estamos completando 59 anos. Eu me lembro a primeira vez que eu assistia os programas Coisas da Vida na televisão Tupi, onde também a minha avó, Dona Josefina Fachin, assistia à televisão. E havia um programa chamado Ponto de Contato. E lá ela entregou o seu coração a Jesus. Ela se converteu e pediu para que Jesus entrasse no seu coração. Dessa forma, a imagem da igreja ficou muito forte no meu coração. E em 1988, nós nos filiamos à igreja, fui ordenado ao diaconato juntamente com Renata, minha esposa, e estamos na Nova Vida até o dia de hoje. Mais 59 anos a igreja tem abençoado vidas, transformado corações pelo poder da palavra de Deus. Vamos orar? Feche os seus olhos comigo. Você que escreveu no Facebook, você que mandou a sua oração, o seu pedido, nós vamos orar também por você. Querido Deus e Pai, estendemos essa oração para todas as mães que ouvem esta oração. Que Tu as alcances, Senhor, derramando graça, alegria, saúde, que haja uma bênção especial na vida de cada mãe que nos ouve nessa tarde, talvez em outro lado do mundo pela manhã, que esta pessoa, que esta mulher possa ser tocada por Ti, possa ser curada, possa ser restaurada, que ela possa ter a alegria do Senhor em seus corações, como também no relacionamento familiar, que haja perdão, que haja cura, que haja transformação, que haja valorização com as relações entre filhos, com a mãe, abençoando, Senhor, essas vidas de uma maneira tão preciosa. Senhor, em nome de Jesus, cura aquelas que estão enfermas, restaura, abençoa, cura as feridas emocionais. Que cada mãe seja tocada por Ti nesta noite, neste dia, em o nome de Jesus Cristo. Também, Senhor, Te agradecemos pelo ministério da Igreja de Nova Vida, aqui em Campo Belo, que nós estamos aqui completando já 10 anos nesse bairro, mas Te agradecemos pelo ministério da Igreja de Nova Vida no Brasil. Abençoe todos os bispos, todas as igrejas que são dirigidas, Senhor, com zelo, temor a Deus, pregando a Tua palavra. Que haja, Senhor, um crescimento, que haja uma expansão do Teu reino através de cada pastor, cada dedicação desses homens e mulheres de Deus que estão servindo na Tua obra. Todas aquelas igrejas que estão passando lutas, dificuldades, Tu possa, Senhor, alcançá-las, abençoá-las, trazendo recursos para que ela avance, para que ela cresça, que ela se multiplique, Senhor. Senhor, nós oramos, protege cada bispo, dá sabedoria, dá graça, dá entendimento, dá Tua direção. Todo o tempo, cada bispo receber a Tua saúde, a Tua unção renovada, o Teu poder, a Tua graça em todo o tempo. Abençoe cada família dos pastores e bispos, cada membro e suas famílias da Igreja Nova Vida. O nosso ministério, abençoa, Senhor. Nós oramos também por aqueles que nos ouvem, que pedem oração, que Tu os alcances, suprindo cada uma das suas necessidades. Derrama do Teu Espírito Santo, derrama paz, derrama alegria, derrama o Teu regozijo, a Tua presença. Nesses dias trabalhosos, que a Tua presença, em nome de Jesus Cristo,
Amém? E que Deus te abençoe.